continuando a segunda parte da aula sobre polpa. Então, na primeira parte, nós falamos dos componentes da polpa, que são as nossas células, as fibras e a substância fundamental amorfa. Dentre as células, nós falamos que nós temos os odontoblastos, nós temos os fibroblastos, as células ectomesenquimais, as células de defesa, né, os macrófagos e as células dendríticas. Das fibras, nós temos as fibras colágenas, reticulares e elásticas, e a gente falou também da substância fundamental amorfa, dessa matriz, que ela é formada por proteoglicanos ligados a glicosaminoglicanos. Esta segunda parte, nós vamos falar, essa segunda parte da aula, a gente vai falar também das camadas da polpa. Nós temos 4 camadas que a gente pode identificar na polpa, que elas são a odontoblástica, a oligocelular de Yale, a rica em células e a central da polpa. Então, a de odontoblastos, nessa foto, né, em tricômico, a gente consegue visualizar os odontoblastos, ali em vermelho e azulado é a minha dentina. Aquele espaço em branco seria onde estaria o meu esmalte, né? Então, eu tenho um molar aqui. E essa seta amarela está apontando justamente para as células que estão na periferia da minha polpa, que são os meus odontoblastos. A seta em verde está mostrando logo abaixo uma camada bem fininha abaixo dos odontoblastos, que é chamada minha camada oligocelular de Yale. Tá? É uma camada que a gente não tem muitas células, mas a gente vai ver que a gente tem o plexo de Raschkov, que eu já vou falar para vocês o que é. A terceira camada, logo abaixo dessa oligocelular, seria a camada rica em células, que está apontada com a seta azul, e a apontada em seta rosa seria a nossa camada central da polpa, minha polpa propriamente dita. Então, a gente vai falar agora de cada uma dessas células. Nessa fotografia abaixo da direita, eu peguei aquela foto anterior e aumentei, coloquei bem ali dentro da polpa, né? Aumentei para mostrar as camadas, cada camada da polpa. Então, a seta em vermelho está apontando justamente ali para os meus odontoblastos, né? Essa camada, esse conjunto de células que elas se apresentam uma ao ladinho da outra, né? Uma célula paralela à outra, como se estivesse dispostos em varas, né? E esses odontoblastos estão sempre secretando a matriz orgânica da dentina. Lembrando que ali, ó, a matriz orgânica da dentina, também chamada de pré-dentina, está representando nessa linha azul um pouquinho mais forte. Depois, em vermelho e azulado, a minha dentina já mineralizada. A segunda camada, ó, logo abaixo, onde está a seta da figura da esquerda, essa seta vermelha está apontando, logo abaixo dos meus odontoblastos, eu tenho uma camada que eu não vou ter muitas células, tá? Mas ali eu vou ter bastante nervos e vasos, tá? Então, na foto da direita, os meus nervos e vasos, ó, os nervos estão representados em azul e os vasos em vermelhos. Então, os meus nervos e vasos, eles penetram no dente lá pelo ápice, eles têm um caminho mais retilíneo na raiz do meu dente, e quando eles chegam na coroa, eles começam a se ramificar. E essa ramificação se torna maior, né, com muitos vasos e nervos bem ramificados, justamente ali na região do corno pulpar, né, nessa região mais externa, né, da minha polpa. Então, essa é a segunda camada, chamada de camada oligocelular de Yale. A terceira camada seria a minha camada rica em células, onde a minha seta vermelha está apontando. Ali eu vou ter a presença de muitos fibroblastos e células ectomesenquimais indiferenciadas ou células mãe. E a última e quarta parte da polpa, que a gente chama a camada central da polpa. Nessa camada central da polpa eu vou ter também bastante células, fibroblastos, células ectomesenquimais, vou ter também células de defesa, macrófagos, as células dendríticas, mas eu vou ter uma quantidade muito grande de vasos e nervos.
Então, aqui na figura de baixo da direita, os vasos estão representados em vermelho e os em azul está representado os meus nervos. Na foto da esquerda é um grande aumento da parte central, ali eu estou mostrando alguns vasos em vermelho e apontando ali para fibroblastos, que aí eu não, ali está dizendo que é fibroblasto, mas eu não posso afirmar se são fibroblastos ou se são células ectomesenquimais. A terceira parte que a gente vai falar da polpa, a gente agora vai começar a falar da vascularização e depois a gente vai falar da inervação. Então, os vasos sanguíneos, como eu já falei para vocês, penetram lá pelo forame apical, né? Tem um percurso retilíneo nos condutos radiculares e quando chegam mais ali na coroa, eles começam a se ramificar. Então, quando a gente tem alguma lesão, alguma agressão à minha polpa, essa polpa ela vai responder, esses vasos sanguíneos vão responder fazendo primeiro uma vasoconstrição e depois uma vasodilatação. Essa vasodilatação vai aumentar a permeabilidade, né? Vai permitir que o processo inflamatório se inicie. E uma das características do processo inflamatório é edema, né? Calor, perda de função, essa perda pode ser temporária, né? Ou às vezes definitiva, se levar a uma necrose, e dor, tá? Então, dependendo de como essa minha polpa está, né? Se eu tenho uma polpa bem vascularizada, se eu tenho uma polpa com bastante células, eu tenho uma resposta melhor frente a algum estímulo, né? Então, uma polpa, geralmente uma polpa jovem, vai ter uma capacidade de defesa e de recuperação muito maior do que uma polpa mais velha, né? Outra coisa que acontece também com o passar da idade, né? Além da diminuição celular, aumento de fibras, eu começo a ter também uma redução no suprimento sanguíneo e nervoso. O quarto elemento que a gente vai estudar da polpa, aí é a inervação. A inervação foi descrita por Rashkov em 1836, né? Essas fibras, nós temos fibras mielínicas e amielínicas. Lembrando que as fibras mielínicas, elas são responsáveis pela transmissão rápida da dor. Então, eu posso dar um exemplo assim fácil de entender, que eu acho que é quando, por exemplo, tu pega e pega um picolé gelado e bota aqui, tenta dar uma mordida ali nos incisivos. Ela às vezes dá uma dor bem aguda, né? Então, essa dor bem aguda, bem rápida, né? Você tem até que tirar o picolé para essa dor passar. Então, isso é produzido, né, pelas fibras mielínicas. Ou esse estímulo é transmitido através das fibras mielínicas. E as fibras amielínicas são aquelas fibras que são responsáveis pela transmissão dolorosa, né, dolorosa lenta, mais lenta da dor. Então, um exemplo, não sei se é muito fácil de vocês entenderem nesse momento, que vocês ainda não estão fazendo endodontia, mas quando eu tenho, por exemplo, um dente necrosado, um dente necrosado dente necrosado significa um dente morto, né? Eu posso ter um abscesso, esse abscesso ele pode ser crônico ou ele pode agudizar. Então, a sensação que a gente tem é como se fosse um coração pulsando dentro do meu dente. Então, essa é uma dor, ela não é uma dor tão aguda, ela é uma dor mais, digamos, mais lenta, ela não é uma dor, né? Não é uma dor aguda, é uma dor crônica, né? E esse tipo de dor é transmitido pelas fibras amielínicas. Esses nervos, eles também entram da mesma forma lá no forame apical, percorrem um sentido retilíneo lá na raiz e eles vão se ramificar e ramificar bem justamente ali na região da camada da polpa, que é a oligocelular. Bem ali naquela região vai ter uma ramificação maior tanto dos vasos quanto dos nervos, e alguns desses nervos, essas fibras, elas vão poder penetrar, como elas se ramificam e ficam bem estreitinhas, elas penetram às vezes até no interior, dentro dos túbulos dentinários.
Então, como eu falei para vocês, a grande maioria das fibras fica ali, termina ali no plexo de Raschkov, ali na camada oligocelular da polpa, mas algumas dessas fibras, né, dessas fibras, desses nervos, eles penetram por entre os odontoblastos e penetram entrando dentro dos túbulos dentinários. Só que a grande maioria se restringe ali à porção bem inicial dos túbulos dentinários. Então, independente do estímulo agressor, tá? Se ele for bacteriano, por exemplo, uma lesão de cárie, se ele for térmico, calor ou frio, se ele for mecânico, trauma, se ele for químico, produzido por substâncias muito ácidas, por exemplo, sempre a polpa, sempre a sensibilidade dentino-pulpar vai ser traduzida em dor. Então, existem 3 teorias para tentar explicar a sensibilidade, a origem da dor dentino-pulpar. Então, a primeira teoria, ela diz que esse estímulo agressor, quer seja ele térmico, mecânico, bacteriano, né, ele atingiria diretamente as fibras nervosas. Lembra que a gente falou que nós temos as fibras penetrando dentro dos meus túbulos dentinários? Só que a grande maioria dessas fibras, elas penetram e ficam localizadas ali só na parte inicial dos túbulos dentinários. Então, aquele exemplo, por exemplo, que eu dei para vocês, de quando a gente coloca um picolé gelado, né, nos nossos incisivos, que a gente quer morder esse picolé, isso nos traduz em dor, certo? Aquele estímulo gelado, né, às vezes dá uma dor bem aguda, bem forte, tá? Então, não responderia não, né, porque esse estímulo gelado não está atingindo diretamente ali as minhas fibras. Então, essa teoria, ela acabou ficando em segundo plano. Aí veio a segunda teoria, que ela diz que os prolongamentos dos odontoblastos funcionariam como receptores sensoriais. Eles receberiam esses estímulos e transmitiriam para as minhas fibras, causando dor, né? Só que, o que a gente viu lá na aula de dentina? Que esses prolongamentos dos odontoblastos, eles se localizam, a grande maioria, apenas no primeiro terço. Então, volto a dizer que a maioria, dependendo do estímulo, né, do local que esse estímulo estivesse atingindo, ele não atingiria diretamente esses prolongamentos dos odontoblastos. Então, essa segunda teoria também ficou um pouco deixada de lado. E aí veio a terceira teoria, que é chamada teoria hidrodinâmica. Vamos lembrar lá um pouquinho da aula da dentina, que a gente falou que dentro do túbulo dentinário nós temos o espaço peristoplasmático. Dentro desse túbulo dentinário eu tenho parcialmente, né, no primeiro terço, meu prolongamento do meu odontoblasto, e entre esse meu prolongamento, né, circulando ali no meu túbulo dentinário, eu teria o meu fluido ou líquido dentinário, que está preenchendo ali o meu espaço peristoplasmático. Então, quando o estímulo atingisse, né, a minha dentina, o meu dente, este estímulo, ele provocaria o quê? Ele provocaria uma movimentação desse meu líquido, desse meu fluido, e essa movimentação, ela produziria como se fosse pequenas ondas, né? E essas ondas atingiriam diretamente as minhas fibras nervosas. E acabando, né, transmitindo isso ou traduzindo isso como dor. Então, hoje, sabe-se o quê? Que a terceira teoria ela é a mais cotada para responder à sensibilidade dolorosa. Mas que, dependendo do estímulo, dependendo também da região ou da profundidade que está atingindo essa dentina, esse estímulo, acredita-se que às vezes as 3 teorias podem estar envolvidas. Outra coisa que a gente tem que pensar também é que, lembra que a gente falou que a gente tem formação de dentina durante toda a vida do dente? A gente tem tanto a formação que diminui a câmara pulpar,
como a gente tem a formação de dentina peritubular dentro, né, dos meus túbulos dentinários, que vai reduzindo o tamanho dos meus túbulos dentinários. Então, quando sou criança, meus túbulos dentinários são mais abertos. Esses túbulos dentinários sendo mais abertos, né, essa sensibilidade dolorosa vai passar mais rápido. Então, uma criança, geralmente, ela sente mais dor, né? Se eu for colocar uma broca, por exemplo, sem anestesia, ela vai sentir dor mais rápido do que às vezes um paciente mais velho, que além de ter dentina secundária formando, diminuindo, né, a minha câmara pulpar, eu vou ter também a formação de mais dentina peritubular, eu vou ter um túbulo dentinário mais obliterado, mais fechado.